Você já pensou em criar um canal no YouTube, mas desistiu antes de começar porque achou que ninguém ia assistir? Ou até já criou, mas tem poucas views e fica se perguntando, será que vale a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que criar um canal no YouTube é uma ótima ideia, mesmo que ninguém esteja assistindo ainda. Esses dias eu vi que alguns criadores que eu acompanho estavam postando vídeos com esse tema. Por que começar um canal no YouTube é uma ideia brilhante, mesmo que ninguém assista? E eu fiquei pensando, isso faz todo sentido, porque é uma coisa que eu acredito muito também. Por isso que eu quis trazer a minha perspectiva sobre isso. Até porque cada um vive essa experiência de um jeito. Então eu senti de compartilhar os motivos pelos quais eu acredito que criar um canal no YouTube é uma ótima ideia, mesmo que no começo ninguém assista seus vídeos. E o primeiro motivo pelo qual eu acredito que é incrível criar um canal no YouTube é porque isso vai melhorar e muito a sua comunicação. Então, assim, o fato de você se dispor a gravar vídeos vai fazer com que você se comunique melhor, muito melhor. Não apenas online, mas também offline. Vai reverberar se você está estudando, se você tem um trabalho formal, informal, enfim, se você tiver que participar de reuniões, de lives, de calls, de reunião de vendas, apresentar projetos, enfim. A gente acaba aprendendo a se comunicar melhor ao criar um canal no YouTube. É porque você vai ter que pensar no que você vai falar nos vídeos, então você vai aprender e vai refinando essa questão de como organizar as ideias para gravar um vídeo. Se você fizer roteiro ou pauta de vídeo também, vai essa questão de organizar as ideias, ou você liga a câmera e fala de forma improvisada, mas também a gente precisa de um mínimo de organização mental para poder se comunicar, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então a gente acaba desenvolvendo muito essa estrutura de comunicação. Além disso, o próprio desafio de falar com uma câmera, né? Vencer esse desafio inicial do medo de se expor, que eu já falei aqui no canal sobre isso, inclusive. O medo de falar com uma câmera, o medo de gravar vídeos, vencer todos esses medos vai fazer com que você se comunique melhor. É muito legal. Eu tenho outro canal, né, de autoconhecimento que eu comecei lá em 2018. Então, assim, se eu for lá e assistir os primeiros vídeos, eu vejo o quanto eu já evoluí em termos de comunicação, sabe? Isso é muito, muito legal. Principalmente pensando que eu vim quando eu era criança, eu era muito tímida, né? Eu sofri muitos anos e ainda sofro com ansiedade social. Então, assim, é sempre desafiador para mim ligar a câmera e gravar um vídeo. Eu sinto que a cada vídeo que eu gravo, eu me supero, eu cresço muito como ser humano e eu vou cada vez me comunicando melhor. Então é um crescimento, né? Uma curva de crescimento muito, muito interessante, assim, né? Você vai perceber, assim, que depois de gravar uns 10 vídeos, você vai voltar, por exemplo, pro primeiro vídeo, você vai ver que você já tá se comunicando melhor, você já tá falando melhor, você já tá mais solto. Aquele processo tá ficando mais natural para você. Comecei, né, a gravar vídeos assim, eu falando, foi em 2018, num outro canal. Agora eu tô começando esse canal aqui, né? E eu percebo, assim, o quanto eu já evoluí, o quanto eu já melhorei. Obviamente ainda tem muito espaço para melhora. Então eu sinto que essa questão de melhorar a comunicação é um ótimo motivo para você começar seu canal no YouTube. Isso vai, como eu disse, pode reverberar em várias áreas da tua vida, né? De repente você, como eu, é uma pessoa com uma personalidade mais introvertida, você tem dificuldade na vida real de se comunicar, de falar com as pessoas, você, né, aquela pessoa mais quietinha, assim. É interessante o quanto o canal do YouTube pode te ajudar. E mesmo que você seja uma pessoa extrovertida, porque eu já conheci pessoas extrovertidas, né? Aquela pessoa que é a rainha da festa, que chega e fala com todo mundo, e que quando vai ligar a câmera, ela dá aquela travada, né? E também, ao fazer os vídeos, ao gravar os vídeos, vai desenvolvendo uma outra habilidade, né? Que é de gravar vídeos que com certeza ajuda em várias situações na vida da pessoa. E o outro motivo é te ajudar a vencer os seus medos e sair da zona de conforto. Porque se uma coisa o YouTube faz com a gente é nos tirar da zona de conforto. Por vários motivos. Começando falando dessa questão da câmera, medo de se expor, como eu tinha comentado antes. Realmente, a maioria das pessoas tem medo da câmera quando começa. Então, a gente, ao vencer esse medo da câmera e começar a gravar os vídeos, você vai notar que outras coisas da sua vida vão ficar mais fáceis.
É porque, imagina, a gente tem uma zona de conforto, vamos imaginar que é aqui, né? Ao criar um canal no YouTube, você tá ali, ó, expandindo a tua zona de conforto. E isso vai fazer com que você ative dentro de você um lugar de coragem, de autenticidade, que vai se manifestar também em outras áreas da sua vida. Então eu sinto que isso é muito legal, assim. E a gente vai vencendo muitos medos, medo de se expor, medo de críticas, medo de julgamento, medo de um vídeo flopar, medo de ninguém assistir, enfim, são vários medos que ao gravar os vídeos e ao postar os vídeos a gente vai vencendo, a gente vai vendo que não é tão difícil assim, e que a gente tem muita coisa boa para trazer para o mundo, e é um desperdício não trazer esta mensagem se isso arde dentro do teu coração. O YouTube mudou minha vida, mudou minha carreira, mudou meu trabalho, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card para você assistir depois. Realmente, essa questão de se desafiar é incrível, porque são muitas coisas que a gente precisa aprender também para criar vídeos, né, como o YouTube Studio funciona, um pouquinho de edição de vídeos, um pouquinho de equipamentos, iluminação, enfim. Então, mesmo que a pessoa, talvez você já esteja ali com o perfil do Instagram ou já poste vídeos no TikTok, por exemplo, ao vir para o YouTube, ao criar o canal no YouTube, você vai ter que aprender coisas novas. E é tão incrível aprender coisas novas. É a gente sair da zona de conforto também de, não, agora eu vou sentar, vou estudar isso aqui, vou aprender como é que faz e conseguir fazer, né? Eu vejo por mim, assim, eu tô sempre... A minha ideia é melhorar 1% a cada vídeo, então eu tô agora estudando edição de vídeo, técnicas novas, e aí, né, testando às vezes num vídeo que outro, assim, tô estudando esse negócio de IA, inteligência artificial, como que usa e tal. E é tão legal aprender coisas novas, isso tá me tirando da minha zona de conforto, né? Criar este novo canal, que tá começando agora, está me tirando da minha zona de conforto. Nessas poucas semanas que eu tô gravando e postando esses vídeos, eu já tô aprendendo tantas coisas novas, tá sendo tão legal. Tá sendo desafiador, sim, até entrar no ritmo de gravar, assim, mas tá sendo ao mesmo tempo tão enriquecedor, porque eu tô aprendendo tantas coisas e tô podendo compartilhar tantas coisas que eu tô aprendendo. Eu acho isso tão maravilhoso, né? Você vir e compartilhar coisas que você sabe, histórias que você viveu, experiências que você teve, enfim. Eu não sei quantos anos você tem, né? Mas eu já passei dos 40, então eu lembro quando eu era criança que para você ouvir uma história de alguém, só se fosse na televisão, na rádio, e hoje qualquer pessoa pode começar um canal no YouTube, contar a sua história e, enfim, ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E claro que para isso a gente tem que vencer esses medos, tem que vencer esses receios, tem que se propor a sair ou expandir essa zona de conforto, mas existe uma coisa, assim, que a gente recebe de volta do universo, né, das pessoas que um dia vão chegar no teu canal, né? Pode ser que agora você esteja no começo e pouquíssimas pessoas estejam assistindo, e isso é normal, mas as pessoas aos pouquinhos vão chegando e a gente vai crescendo, e à medida que você vai crescendo, você vai vendo que o seu canal vai crescer com você. É isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes a pessoa cria um canal, ela tem uma pressa de viralizar, de ter muita view, não sei o quê, mas existe uma curva de aprendizado de você melhorar a sua comunicação, de você ir vencendo teus medos, de você ir aprendendo ali como é que o YouTube funciona. Então, você vai crescendo, e à medida que você for crescendo, o teu canal vai crescendo com você, e isso é uma coisa muito bonita. Quando a gente vê assim, né, desta perspectiva, né, então é por isso que eu quis gravar esse vídeo para te trazer esta perspectiva, que é uma perspectiva que a gente não vê muito, né. A maioria das pessoas tem uma ansiedade muito grande para viralizar desde o primeiro vídeo, assim. Ainda vou falar sobre isso aqui. Mas tem um lado tão bonito de você estar crescendo e o teu canal tá crescendo também com você, né? Eu sinto que isso, aproveitar todas as fases do YouTube, aproveitar essa fase de planejamento, aproveitar essa fase que você tá ali postando os primeiros vídeos, tá crescendo e tá aprendendo, viver isso, sabe? E ser grato por isso, pelo teu crescimento pessoal, por você estar vencendo questões internas, por você estar ativando esse lugar de coragem dentro de você, é algo que merece ser celebrado, é algo que merece ser comemorado, né? E eu queria te lançar um desafio aqui. Caso você ainda não tenha começado seu canal,
Eu sei que você quer começar um canal no YouTube porque você clicou nesse vídeo. Então eu desafio você a gravar e postar esse primeiro vídeo. Que não precisa ser perfeito, longe disso. Mas eu sinto que quando a gente posta o primeiro vídeo, vira uma chavinha, assim, na nossa cabeça, sabe? É aquele momento, assim, algo muito simbólico e que tem um papel, assim, muito importante na nossa caminhada. Então, se existe esse desejo dentro de você, essa vontade, eu vou te desafiar a fazer isso. Caso você já tenha um canal e não parou de postar e quer reativar esse canal, o desafio também serve para você. E lá, termina de assistir esse vídeo e já se organiza para gravar o seu vídeo e para postar e reativar esse canal. Desafio lançado aqui. E um motivo maravilhoso para começar um canal no YouTube é o autoconhecimento. Porque ao gravar os vídeos, postar os vídeos, né, criar esse canal, postar os vídeos, a gente vai vivendo um processo intenso, muito intenso de autoconhecimento. Você vai começar a entender do que você gosta, do que você não gosta, o que te afeta emocionalmente, né, os teus botões, os teus gatilhos ali. Se você ver sobre essa ótica, é claro, né, você pode aproveitar, e eu sugiro que você faça isso, este processo de criar conteúdo como parte desta tua jornada de autoconhecimento. Foi assim que eu sempre encarei o YouTube e continuo encarando. Porque o YouTube, a criação de conteúdo, mas aqui mais especificamente eu estou falando sobre o YouTube, é uma montanha-russa de emoções. Você tem que estar se trabalhando internamente ali a tua questão de inteligência emocional, né? De como você se sente, por exemplo, a não ter views, ou como você se sente quando você começa a ter views e talvez venha um comentário não tão positivo, porque isso pode acontecer em algum momento, né? Como que você lida com isso, né? Como que a gente lida com isso diz muito do nosso mundo interno. E aí eu parar e olhar para isso, por que isso me incomodou, né? Por que eu tô ansiosa que eu não tô tendo views? Por que eu tô ansiosa que o canal não tá tendo a performance lá que eu esperava, né? Essa questão de alinhar as tuas expectativas, né, da realidade, do que acontece para a maioria das pessoas, para a maioria dos canais que tá começando, isso é uma coisa muito importante. Isso nos faz amadurecer emocionalmente quando a gente olha sobre essa ótica, e é o que eu sugiro que você faça. Que você encare a jornada de criação de conteúdo como parte da sua jornada de autoconhecimento. E aí, sempre que acontece alguma coisa ali que você percebe, essa emoção surgiu, por que surgiu? De onde veio isso? O que eu preciso aprender com isso? É assim que eu sempre encarei essa jornada a jornada de criação de conteúdo como uma jornada de autoconhecimento. Como a gente cresce, né? Já mencionei assim, como a gente cresce não apenas como criador de conteúdo a ponto de fazer conteúdos melhores, vídeos melhores, mas como pessoa, como ser humano. Como é possível crescer como ser humano a partir disso, a partir da gente postar vídeos, né? Principalmente se você escolher um tema do canal que esteja próximo do teu coração, que esteja alinhado com o teu propósito, com aquilo que você sente que é a melhor e maior contribuição que você pode trazer para o mundo. Assim, eu sinto que se você tem um desejo, uma vontade que arde no teu coração de postar vídeos, é porque é exatamente isso que você tem que fazer. E muitas vezes o que acontece, né, é que a gente tem essa vontade, mas o ego fica lá. Mas se ninguém assistir, mas se ninguém mas se não sei o que. Aquela vozinha do ego ali que nos impede de manifestar aquilo que a gente tem que manifestar. E às vezes o que a gente precisa manifestar é postar os primeiros vídeos. E talvez os primeiros vídeos não peguem views, e é normal isso. Para a maioria dos criadores é isso que acontece. Faz parte da jornada. E como que eu administro internamente como eu me sinto começando um canal e tendo poucas views? Eu sinto que esse crescimento pessoal, ele vem antes do crescimento das views. É como se você tivesse que se trabalhar internamente para lidar com esse sucesso que virá depois, porque virá se você continuar postando. Então a gente precisa passar por esse processo inicial e que a maioria das pessoas passa. Então por que não encarar isso como uma incrível, intensa jornada de autoconhecimento e expansão da mentalidade, da consciência, enfim.
Muitas pessoas escrevem livros, né? A minha mãezinha, por exemplo, ela escreveu um livro antes de falecer. Que bom, né, que ela deixou esse livro para nós, pra gente poder ler. E eu tava refletindo esses dias sobre isso. E que legal criar um canal no YouTube e contar a minha história. Eu ter feito isso, eu ter criado Nadia Insights e ter começado a contar partes em pontos importantes da minha história, dos meus aprendizados, porque tá ali na internet, para quem quiser ouvir. Eu não vou levar isso comigo pro meu túmulo, né? É uma coisa assim que eu penso também. Tem histórias que eu quero contar, tem aprendizados que eu tive que eu quero compartilhar, e não é por acaso. Que bênção que eu posso, dentro da minha casa agora, ligar uma câmera, gravar um vídeo, compartilhar tudo que eu venho aprendendo com você, e você tá aí do outro lado, isso ser útil para você, né? E eu, ao compartilhar essa mensagem, te estimular a você compartilhar a tua mensagem. Que incrível isso, é o tempo, é o mundo que a gente vive, né? Essa era digital faz com que a mensagem que você tem para compartilhar com o mundo não tenha fronteiras. Ela pode chegar em qualquer lugar. E, mesmo que ninguém esteja assistindo ainda os teus vídeos, tem uma coisa que acontece quando a gente conta a nossa história, mesmo que seja um pedacinho da nossa história, do nosso aprendizado, que aquilo começa a fazer mais sentido para nós. No momento que eu tive uma experiência e eu venho aqui e gravo um vídeo e eu conto a experiência que eu tive, o aprendizado que eu tive, o insight que eu tive, enfim, aquilo começa a fazer mais sentido para mim também. Porque eu sou a primeira pessoa que ouço o que eu tô falando, né? E talvez a única, quando o vídeo tem poucas views, né? Mas isso já vai fazendo mais sentido para mim. Eu fui percebendo isso no meu canal de autoconhecimento, que tinha coisas que, ao gravar o vídeo, aquilo se tornava mais claro para mim. Né? Ou quando eu gravava um vídeo, por exemplo, em que eu, por exemplo, li um livro, fazer um review de um livro, né? Que também são vídeos que eu gosto de fazer. Mesmo um livro que eu já tinha lido há um tempo, aí pelo fato de eu me dispor a gravar um vídeo sobre aquele livro, eu li o livro novamente. Mas aí, anotando, fazendo resumo, destacando pontos importantes, ou seja, os vídeos que eu gravei sobre livros que eu li, eu aprendi muito, mas 5, 10 vezes mais sobre aquele livro gravando um vídeo. Se hoje eu venho aqui, por exemplo, e gravo um tutorial para esse canal, pode saber que eu vou aprender muito mais sobre aquele assunto, porque se é uma coisa que facilita o nosso aprendizado, é ensinar para alguém. Isso eu, como anos de sala de aula, anos como professora, já tinha me dado por conta disso, né? Então, assim, criar um canal no YouTube é uma ótima ideia se você quer compartilhar a tua história, os teus aprendizados, porque isso vai fazer com que você se aproprie da tua própria história, vai fazer com que você veja aspectos da tua vida, da tua história, que talvez você não tivesse parado para pensar sobre isso, se você não se dispusesse a gravar vídeos aqui para o YouTube, né? Vídeos longos em que dá tempo, né, de elaborar uma ideia, né? Ó, diferente de outras redes sociais, esse também é um dos motivos que eu amo o YouTube. Por isso mesmo que eu acho que a gente tem que criar vídeos, né, e canal no YouTube sobre assuntos que a gente seja quase que meio obcecado. Tem que gostar muito do assunto. Porque aí você vai aprender muito sobre aquilo ali, você vai tirar muitas conclusões sobre aquilo ali, você vai se aprofundar cada vez mais naquele assunto, e isso é incrível. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a curtir e compartilhar com alguém que está adiando de começar no YouTube. Também te convido a se inscrever e ativar as notificações. Esses dias eu vi que alguns criadores que eu acompanho